Em Vale Verde, o crepúsculo dourado da fazenda Oliveira desvelou não apenas encontros, mas segredos. O coração de Isabela, dividido entre a redescoberta de Rafael e a amizade ferida de Camila, foi assombrado pela aparição de Lucas, um chapéu de palha e uma mala de couro, um olhar nostálgico e outro enigmático. Ali, entre pétalas e promessas sussurradas, uma carta de amor secreta balançou amizades. Mas a verdadeira reviravolta veio com uma pequena caixa de madeira nas mãos de Lucas. Um presente que prometia não apenas revelar o passado, mas reescrever o futuro. A pergunta ecoou na noite. O que haveria ali que poderia mudar tudo? A noite engoliu Vale Verde, e com ela qualquer traço de paz. O pomar da fazenda Oliveira, palco de tantos inícios, agora era cenário de um suspense silencioso. O ar, pesado de mistério, carregava o perfume das flores, mas também o cheiro acre da incerteza. Isabela, com os olhos fixos na caixa de madeira, sentia a curiosidade lutar contra o receio. Aquela peça aparentemente simples nas mãos de Lucas irradiava uma energia estranha, a promessa de uma verdade que ninguém estava pronto para enfrentar. "O que é isso?" Isabela perguntou, a voz mal passando da garganta, tão cheia de expectativa quanto de temor. Lucas, com um sorriso que não alcançava os olhos, fez um jogo cruel de sedução e mistério. "Isso, Isabela, é algo que vai forçar você a ver além do que os olhos mostram. É a chave para enxergar verdades que foram escondidas por tempo demais. Mas a decisão é sua. Você quer enxergar agora? Ou prefere fechar os olhos e esperar que o destino dite as regras?" Rafael, com o coração apertado, sentia a distância crescer entre ele e Isabela a cada palavra de Lucas. O ciúme, antes uma pontada discreta, agora queimava. O que aquele estranho queria? O que ele sabia? Rafael deu um passo à frente, a mão instintivamente estendida. "Isabela, cuidado. Não confie nele. Essa caixa pode ser uma armadilha." Lucas apenas riu, um som baixo e rouco que parecia ecoar nas árvores. "Uma armadilha? Ou a libertação de uma mentira? A inocência, Rafael, é um privilégio que poucos podem manter. E Isabela? Ela está prestes a perdê-lo." Escondida nas sombras dos arbustos, Camila sentiu o coração explodir. A carta de amor em suas mãos parecia uma confissão patética diante daquele novo drama. O que estava naquela caixa de Lucas? Seria algo que revelaria seu amor por Rafael ou algo ainda pior? Uma dor aguda a atravessou. Se Rafael e Isabela se afastassem por causa de um segredo antigo, ela teria alguma chance? Ou estaria condenada à solidão, observando o desfecho de longe? A brisa da noite, antes um alívio, agora parecia conspirar, arrepiando os cabelos de Isabela. Lucas a desafiava com o olhar, oferecendo-lhe a chance de desvendar um enigma. A tentação era forte demais para resistir. Aquele muro de dúvidas e segredos havia se erguido alto demais. Ela estendeu a mão, sua palma aberta, buscando a caixa. "Eu preciso saber", sussurrou, a decisão firme em sua voz. "Não posso viver com a dúvida." Lucas, com um sorriso vitorioso, mas discreto, entregou a caixa a Isabela. No momento em que seus dedos tocaram a madeira envelhecida, um arrepio percorreu seu corpo. Não era um frio comum, mas uma sensação de energia, quase um sussurro do passado. A madeira parecia pulsar, e uma leve brisa, quase mística,
a envolveu, intensificando a premonição de que aquele era o ponto de não retorno. Ali, na escuridão do pomar, o destino de todos em Vale Verde estava prestes a ser desvendado, um segredo de cada vez. A caixa misteriosa não era apenas um objeto. Era o portal para um passado esquecido, um futuro incerto e corações que jamais seriam os mesmos. Com a caixa nas mãos, o portal para o passado se abriu. O que Lucas guardava ali era mais do que um simples objeto. Era um elo, um fragmento de uma história esquecida, capaz de redefinir o presente. Isabela sabia que, uma vez desvendado o mistério, a inocência de Vale Verde seria para sempre alterada. E o destino de todos eles estava prestes a se desenrolar, linha por linha, em um pergaminho amarelado pelo tempo. A madrugada de Vale Verde se estendia silenciosa, interrompida apenas pelos ecos da decisão de Isabela. A lua cheia, como um holofote prateado, revelava cada detalhe do pomar, onde o perfume das flores e da terra úmida se misturava ao cheiro ancestral do mistério. Isabela segurava a caixa de madeira, suas mãos tremendo levemente, enquanto Lucas mantinha um olhar fixo, um sorriso sutil nos lábios, como quem observava a cena de um destino que ele mesmo havia orquestrado. "Está pronta?" A voz de Lucas, baixa e firme, quebrou o silêncio. Uma vez aberta, nada será como antes. Cada passo, cada olhar, cada suspiro será diferente. Rafael, com um nó no peito, observava a cena. Seus olhos, antes cheios de desejo por Isabela, agora revelavam uma mistura de ciúme e preocupação. A presença de Lucas era um abismo invisível entre eles, um desafio silencioso que feria a alma de Rafael, testando seus limites. Ele queria tomar a caixa, afastar Lucas, proteger Isabela de uma verdade que ele mesmo temia. Escondida nas sombras, Camila mal conseguia respirar. Seu coração parecia um tambor de guerra, batendo tão forte que ameaçava escapar do peito. Ela sabia que não podia interferir, mas cada movimento, cada expressão dos três era uma tortura. Havia medo em seu olhar, mas também uma curiosidade mórbida que a impedia de desviar o foco. Uma mistura de ciúmes, apreensão e a terrível fascinação pelo que viria. Com um suspiro profundo que parecia arrancar-lhe a alma, Isabela cedeu. Abriu a caixa. Dentro, cuidadosamente enrolado e amarelado pelo tempo, jazia um pergaminho. Um pergaminho antigo, amarrado com um laço desbotado. Ela o retirou com uma reverência, sentindo a textura áspera e o perfume de papel velho que exalava uma história esquecida. A caligrafia era elegante, mas quase ilegível, repleta de símbolos e arabescos que pareciam pertencer a outra era. "Para Isabela", sussurrou Lucas, seus olhos penetrando a alma da jovem. "Leia e saiba a verdade que moldou o destino de todos vocês." Isabela desdobrou o pergaminho, suas mãos agora trêmulas de apreensão. Cada linha, cada palavra, parecia carregar o peso de gerações. Não era uma carta de amor, como a de Camila. Era um documento solene. Falava de um antigo acordo de terras, de um pacto entre as famílias mais influentes de Vale Verde, os Oliveira e outro nome que Isabela levou um tempo para decifrar. O pergaminho mencionava promessas de casamento arranjadas, para unir fortunas, dívidas de honra e bens herdados injustamente.
Havia menções a encontros secretos, promessas não cumpridas e a paixão proibida de um casal do passado, cujos erros reverberavam até o presente, ameaçando submergir os corações de Isabela, Rafael e Camila como ondas intensas. Rafael, pálido, aproximou-se. Isabela, o que diz aí? Que nomes são esses? Ela hesitou, o peso da verdade esmagando-a. Rafael, não sei, é tudo tão intenso. E parece que há coisas sobre nossas famílias, sobre nós, que eu nunca imaginei. É um acordo, um pacto antigo, que foi quebrado. Lucas observava em silêncio, um sorriso contido em seus lábios, como se cada reação dela fosse uma peça crucial de um quebra-cabeça que ele estava montando há muito tempo. Nem tudo é o que parece, de fato. Mas agora, Isabela, você começa a entender. Sua vida, seus sentimentos, não são apenas seus. São ecos de um passado que a todos aqui moldou. O vento passou entre as árvores carregando pétalas e o aroma das flores noturnas, enquanto cada coração ali presente se debatia entre desejo, medo, ciúmes e uma curiosidade avassaladora. As sombras longas do pomar criavam um cenário perfeito para emoções à flor da pele, onde cada gesto, cada olhar, cada palavra daquele pergaminho poderia mudar tudo. No silêncio da noite, sob a luz prateada da lua, ficou claro que segredos ainda maiores aguardavam para serem descobertos, e que o próximo encontro entre Isabela, Rafael, Camila e Lucas seria decisivo. O pergaminho era apenas o começo. O pergaminho se revelou, não como uma simples carta, mas como um eco de um passado que se recusava a ser esquecido. Isabela e Rafael se viram presos numa teia de promessas quebradas e legados ocultos, um labirinto onde cada passo era observado, cada sussurro um segredo. Em Vale Verde, a privacidade se desfez como névoa, e os corações, antes inocentes, agora batiam em conflito, sob a vigilância atenta de olhos que guardavam seus próprios planos. A lua cheia, testemunha silenciosa daquela madrugada, continuava a banhar Vale Verde com sua luz prateada. Mas a beleza da noite era ofuscada pela apreensão que tomara conta da fazenda Oliveira. O ar, antes perfumado, agora parecia denso, carregado das revelações do pergaminho e da incerteza que pairava sobre os corações. Isabela, com a caixa misteriosa novamente fechada ao seu lado, caminhava pelo pomar, seus pensamentos em um turbilhão. As palavras da carta, os olhares de Rafael e a presença enigmática de Lucas se misturavam em sua mente, criando um mosaico de curiosidade, medo e um desejo quase incontrolável de desvendar cada ponta solta. O coração dela pulsava tão rápido que parecia querer saltar do peito. Rafael, incapaz de ficar longe, seguiu-a, hesitante em se aproximar, mas igualmente incapaz de resistir. Isa, disse ele, a voz baixa, rouca de emoção. Eu não consigo suportar ver você tão perto de segredos que não entendo. Segredos que talvez eu nunca devesse conhecer. Por que ele faria isso? Isabela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Rafael, eu também estou perdida. Mas sinto que precisamos enfrentar isso juntos. Mesmo que seja difícil. Mesmo que doa. O que mais nos resta? Fugir? Enquanto os dois conversavam, tentando encontrar um refúgio para suas palavras, Camila observava de longe, escondida entre os arbustos do pomar.
Cada gesto, cada toque, cada palavra trocada entre Isabela e Rafael apertava seu coração como uma mão invisível e gelada. Ela sabia que a amizade que compartilhava com Isabela estava prestes a se tornar ainda mais complicada, ferida, e que seu amor secreto por Rafael, agora revelado em sua carta, poderia ser exposto a qualquer momento, transformando-a em uma inimiga. Lucas, por sua vez, caminhava lentamente pela estrada de terra que levava ao pomar, mantendo uma distância calculada, mas atento a cada detalhe. Seus olhos observadores pareciam penetrar não apenas nas expressões de cada um, mas também nos pensamentos e sentimentos mais íntimos, como se pudesse ler segredos que ninguém ousava revelar. Havia um cálculo frio em seu olhar, um ar de quem movimentava as peças de um grande tabuleiro. "Vocês realmente acreditam que tudo é simples aqui?" murmurou Lucas, aproximando-se sem que ninguém percebesse de imediato, sua voz um sussurro que parecia vir de dentro das sombras. "Cada coração aqui tem histórias que nem imaginam, e cada decisão tomada vai repercutir de maneiras que ninguém pode prever. O passado não está morto. Ele vive em cada um de vocês." O vento soprou entre as árvores, carregando folhas e pétalas pelo ar, como se quisesse avisar que algo estava prestes a acontecer. Isabela respirou fundo, sentindo a tensão crescer. "Lucas, o que quer dizer com isso?" perguntou, tentando manter a voz firme, mas sem sucesso. "Apenas que os corações nunca são fáceis de controlar", respondeu ele, sorrindo enigmaticamente. "E que os próximos passos que vocês derem definirão tudo. A verdade não é apenas o que se vê, mas o que se escolhe acreditar." De repente, um som suave interrompeu o silêncio da noite. O ranger de uma porta antiga da fazenda, seguido de passos leves sobre a grama úmida. Todos, instintivamente, olharam na direção. O suspense tomou conta do ar, e cada coração começou a bater mais rápido. O que ou quem estaria chegando? "Quem será?" murmurou Isabela quase sem fôlego, apertando a caixa contra o peito. Rafael apertou a mão dela, mas não falou nada, sua mente correndo para possíveis inimigos ou revelações. Camila prendeu a respiração, o medo substituindo o ciúme por um instante. Lucas apenas observou, com os olhos brilhando sob a luz da lua, sabendo que aquele momento poderia mudar tudo de uma vez, adicionando mais uma peça ao seu jogo. As sombras longas se estendiam pelo pomar. As folhas dançavam com o vento, e cada detalhe do cenário parecia conspirar para aumentar o suspense. O ar estava carregado de emoção. Paixão, ciúmes, medo e expectativa misturavam-se em um turbilhão que ninguém poderia ignorar. E naquele instante, todos sentiram que o próximo encontro, seja quem estivesse chegando, iria revelar segredos que poderiam mudar não apenas os corações de Isabela, Rafael e Camila, mas toda a dinâmica daquela cidadezinha do interior. O pomar da fazenda Oliveira, sob o manto prateado da lua, era um palco de segredos e ansiedades. A verdade, contida em um pergaminho antigo, pairava sobre Isabela e Rafael, enquanto Lucas observava, e Camila se debatia entre o amor e a amizade. Mas a noite ainda aguardava uma última surpresa. Um som na estrada de terra anunciava não apenas uma chegada, mas um confronto, um novo elo com o passado que, mais uma vez, desafiaria todos os corações de Vale Verde. O céu de Vale Verde, tingido de azul profundo e prata, continuava a testemunhar o drama que se desenrolava na fazenda Oliveira. A lua cheia, como um olho atento no alto, lançava sua luz prateada sobre os campos e o pomar,
onde o vento noturno movia suavemente os galhos das árvores, espalhando o perfume das flores e das frutas maduras. Cada sombra parecia esconder algo, e cada ruído do ambiente, o farfalhar das folhas, o canto distante dos grilos, criava uma tensão quase palpável, intensificada pelo som dos passos que se aproximavam. Isabela ainda segurava a caixa misteriosa, o coração batendo acelerado, não só pela decisão de abri-la na noite anterior, mas pelo medo do desconhecido que agora se aproximava. O som que ecoava do caminho de terra, vindo da direção da casa, fez com que todos congelassem. Quem seria o visitante noturno? Quem... está aí? Sussurrou Isabela, a voz trêmula, enquanto o vento agitava os cabelos castanhos sobre seu rosto, um arrepio percorrendo sua espinha. Rafael, instintivamente, deu um passo à frente, protetor. Sua mão alcançou a de Isabela, apertando-a firmemente, transmitindo uma segurança que ele mesmo mal sentia. Eu não sei, mas precisamos descobrir. Não se afaste de mim. Camila, escondida entre as árvores do pomar, sentiu o estômago apertar. A curiosidade e o medo misturavam-se em seu coração, que parecia pulsar tão forte que ela podia ouvir seus próprios batimentos. Seus olhos, arregalados, fixaram-se na curva da estrada. E então, surgindo pela estrada de terra, uma figura feminina e elegante apareceu. Era Helena, a prima distante de Isabela, que chegava inesperadamente à cidade. Seus olhos verdes, tão semelhantes aos de Isabela, brilhavam à luz da lua, e um sorriso misterioso, quase calculista, surgia em seus lábios. Isabela deu um passo atrás, a surpresa se transformando em desconfiança. Helena? Você? Mas... por que agora? Por que aqui? Lucas, que até então observava em silêncio, revelou um sorriso enigmático, quase de satisfação. Parece que os segredos da cidade e da família Oliveira estão realmente começando a se revelar, e que cada peça está encontrando seu lugar. Rafael franziu a testa, sentindo uma mistura de proteção por Isabela e um ciúme crescente. Ela carregava consigo uma pequena maleta de couro escura e antiga, que parecia um par da caixa de Lucas, e exalava um ar de quem sabia muito mais do que deixava transparecer. Boa noite, disse Helena com uma voz calma, mas carregada de significado, que ecoou no silêncio da noite. Espero não atrapalhar o reencontro familiar, mas acredito que meu destino aqui está profundamente ligado ao de vocês, aos segredos desta terra. Quem era essa mulher? O que ela tinha a ver com a caixa de Lucas e o pergaminho? Quem é essa? E o que ela tem a ver com tudo isso? Perguntou Rafael, sua voz carregada de desconfiança. Camila, escondida, segurou a carta de amor com força, tentando se acalmar. O triângulo amoroso já estava complicado, mas a chegada de Helena prometia trazer ainda mais tensão, mais segredos e emoções à flor da pele, desequilibrando qualquer chance de paz. Helena caminhou lentamente até a entrada do pomar, cada passo medido e elegante, como uma rainha entrando em seu reino. Vocês devem estar se perguntando o que estou fazendo aqui, disse, fixando seus olhos nos de Isabela. Mas alguns segredos de nossa família, Isabela, não podem mais ficar ocultos. Alguns corações precisam entender a verdade antes que seja tarde demais. Antes que as injustiças se perpetuem. O vento continuava a dançar entre as árvores, carregando folhas, pétalas
e o perfume da noite. Cada detalhe parecia conspirar para aumentar a expectativa e o suspense. Os corações de Isabela, Rafael e Camila batiam acelerados, e Lucas observava cada reação, como se antecipasse cada emoção, cada passo do jogo. Então, disse Isabela, respirando fundo, sentindo um frio na barriga. O que precisamos saber? A que verdade você se refere? Helena sorriu enigmaticamente, fechando os olhos por um instante, como se saboreasse o momento. Vocês verão em breve. Mas saibam que nem tudo é o que parece, e algumas decisões podem mudar tudo para sempre. Alguns elos, Isabela, precisam ser desfeitos para que outros se tornem verdadeiros. O pomar mergulhou em um silêncio pesado, exceto pelo vento que brincava com as folhas e pétalas, como se estivesse sussurrando segredos antigos. Cada coração ali presente sentiu que aquela noite seria decisiva, que paixões, ciúmes e revelações estavam prestes a explodir. Helena, com a maleta ainda em suas mãos, abriu-a lentamente, revelando um objeto que brilhou à luz da lua, mas que ainda não podia ser identificado. Ela olhou para Isabela, depois para Rafael e finalmente para Lucas, que se aproximou dela, formando um trio. Chegou a hora de vocês escolherem de que lado da história querem ficar, disse Helena, sua voz agora mais firme e ameaçadora. Camila, sem hesitar, saiu das sombras e se posicionou, hesitante, ao lado de Helena e Lucas, um olhar de dor e determinação em seu rosto. Os dois grupos se encararam sob a luz da lua, com a promessa de que a luta pela verdade e pelo amor seria muito mais complicada do que imaginavam. Os segredos do coração, agora, tinham muitos nomes. Neste capítulo, acompanhamos Isabela em um dos momentos mais intensos de sua jornada. A caixa misteriosa, guardada por tanto tempo, trouxe à tona lembranças que ela acreditava ter deixado no passado. Mas o coração tem sua própria maneira de guardar o que importa. Cada carta, cada fotografia, cada perfume esquecido, parecia sussurrar segredos de um amor que jamais se apagou. E diante desse turbilhão de emoções, Isabela se vê dividida entre o medo de reabrir feridas e o desejo profundo de entender o que ainda vive dentro dela. Porque, às vezes, o passado não retorna para machucar, mas para nos lembrar de quem fomos e de quem ainda podemos ser. Será que Isabela encontrará coragem para enfrentar a verdade que tanto teme? Ou o amor, mais uma vez, será engolido pelo silêncio? Se essa história mexeu com você, deixe o seu like, compartilhe com quem ama um bom romance e inscreva-se no canal Romances dos Anos 90 para não perder os próximos capítulos de Segredos do Coração, porque certos amores nunca morrem, apenas esperam o momento certo para renascer.